Fala pessoal, bom dia. Mais um dia aqui da nossa gravação de análise dos benchmarks de mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 16 de dezembro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar pelo gráfico do Ibovespa e vamos lá. Pessoal, Ibov, então a gente já havia comentado semana passada, né? Ele voltou para testar aqui a região dos 130 mil, bateu cabeça, devolveu toda aquela movimentação de alta que até então ele tinha feito ali, né? Um movimento de repique depois de ter feito um novo fundo, e agora está voltando para testar os fundos aí na casa dos 124, 125 mil, né? 124.800, 125 mil. Então, ponto importante aí de ser acompanhado. Se por um acaso ele perder essa região de fundo próximo ao alvo, eu colocaria no fundo, aqui na mínima, né? Desse pavio aqui do dia 5 de agosto, que dá por volta ali da região dos 123 mil, tá? Então ainda tem chance sim do Ibov seguir na sua movimentação de queda e tentar buscar aqui essa região dos 123. Quando eu vou no gráfico de 120 minutos, né, então ele está bem esticado, né, depois que ele falhou ali, praticamente ele vem caindo ali numa movimentação reta, né, não tem feito muito repique desde o dia 12 de dezembro, tá? Eu entendo até que qualquer movimento de correção que o Ibov faça no curto prazo, a ideia seria ainda voltar para testar esse fundo e até mesmo podendo perder e dar continuidade ali na movimentação de queda, tá? O único ponto é cuidado com vendas em região de fundo anterior, porque se ele não perder e fizer esse movimento de repique, ele pode sim, acabar deixando, né, algumas pessoas presas ali que acreditam que ele vai seguir caindo reto. Eu esperaria esse repique e aí quando ele falha, manda para baixo novamente. Comprar ainda acho cedo, tá? Apesar de ser uma região de fundo anterior, ainda acho que é cedo pensar em compras aí no gráfico do Ibovespa. Então, Ibov ainda para baixo, mas em região de fundo anterior, ponto de atenção. Vamos acompanhar para ver como ele se comporta. Deixa eu até fazer aqui um ajuste. Ó. Eu vou marcar essa região que ele perdeu aqui, que ele tinha deixado no 125, 950 mais ou menos. Eu vou colocar como uma região de resistência de curto prazo, tá? Então, se voltar para testar aqui no curtíssimo prazo, é um ponto que eu vejo ali que ele pode bater cabeça e mandar para baixo novamente. Então, seria algo parecido com isso. Faz um movimento de repique, testa essa região, que inclusive tem uma linha vermelha aqui, tá? Bate cabeça e depois tenta mandar para baixo novamente, tá? Pelo menos é o que eu imagino ali, que eu acredito, né? Olhando esse gráfico do Ibovespa no momento, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do índice, o IFUT. Vamos lá, pessoal. O IFUT também não muda muito, né? Testando fundo ali do dia 29 de novembro, dia 2 de dezembro. Então, testando esse último fundo que ele deixou aí no gráfico. No caso do IFUT, ele já perdeu a mínima ali do dia 5 de agosto, né? Então, tá aqui no 127 mil, ele já perdeu. Inclusive, está testando aqui essa região dos 124.300, que é essa região de fundo de junho, tá? E também tem outro fundo aqui em outubro. Olha, se perder, fica esquisito, né? É uma região importante ali que, se for perdida, realmente o mercado fica bem pesado. Se ele perder essa região, ele começa a abrir alvo lá para os 119 mil pontos, tá? Então teria ali um espaço de queda ainda um pouco mais pesado aí, caso venha a perder essa região, tá? Então, região de fundo anterior, mesma leitura de Bovespa, ainda é um mercado para baixo, só que tome cuidado com vendas na região de fundo, porque se ele fizer um repique, ele pode acabar te deixando preso, tá? Vou apagar aqui os desenhos que nós marcamos a semana passada, e o que eu faria aqui? Se por um acaso, no curto prazo, né, e aí a gente pode até considerar a movimentação no day trade ali, se por um acaso ele fizer um movimento de repique até a região dos 126 mil, é um ponto que eu entendo que trabalha como resistência. A ideia é bater cabeça e mandar para baixo novamente, tá? Então, vamos ficar de olho no 126. 126 passa a ser uma região de resistência importante aí no gráfico do índice. Pelo gráfico de 15 minutos, topos e fundos descendentes, inclusive no gráfico de 15 minutos, ele já vai ter inclusive já testou, né? Na verdade foi na sexta-feira, mas ele tinha uma região aqui no 125 e 200 que ele já testou, inclusive nesse candle aqui no finalzinho do dia de sexta-feira, e já sentiu aquela região, tá? Se por um acaso ele trabalhar para cima dos 125 e 200, então, caso ele faça algo parecido com isso, até vejo uma possibilidade de uma compra na contratendência, tentando pegar um terceiro movimento para cima,
para testar uma região de resistência no 125.800 e aquela região dos 126 mil que nós comentamos, tá? Aqui eu já acredito que ele vai ter um pouco mais de dificuldade de romper. Chegando por ali, batendo cabeça, a ideia seria mandar de volta para baixo, tá ok? Então vamos acompanhar, mas muito cuidado aí, porque tem bastante resistência no índice. Primeiro ponto ali de parada 125.200. Se passar para cima de 125.200, aí sim abre a possibilidade de tentar buscar os 126 mil, mas é no 126 mil bastante resistência lá também, tá ok? Gráfico do dólar, vamos dar uma olhadinha aqui, WDO FUT, pegar o gráfico diário. Bem, o dólar rompeu aqui para cima dos 970, recentemente ele deu uma puxada para baixo, né? Tocou ali a região dos 5.895, 96 e mandou tudo de novo para cima. Só que assim, ó, ele mandou tudo de novo para cima, voltou para cima dos 970 e já está falhando de novo na região de topo, tá? Que até então, né, quando ele ainda não tinha perdido essa região, aquela região era uma região de resistência, tá? E continua sendo uma região de resistência, né? Só perceber a reação que ele está fazendo ali. Só vou puxar um pouco mais para o lado aqui, ó. Você consegue perceber que ele tocou lá e já está batendo cabeça. Qual que é o ponto de suporte aí que eu vejo para o dólar agora? Se o dólar voltar para a região dos 980 mais uma vez, é uma região que eu vejo ali como um ponto de suporte, olhando esse gráfico aí de 2 horas. Tá? Aqui é uma região que eu gosto mais da compra, acreditando que ele volte de novo para testar a faixa ali dos 6.100, né? R$ 6,10, que é uma região de resistência, uma região de topo que ele deixou recentemente. Pelo gráfico de 15 minutos do dólar, 15 minutos ele tem uma região de suporte que ele está respeitando no curtíssimo prazo, que é esta faixa de preço dos 6.030, tá? Então, acima de 6.030 é uma região de compra. Se ele perdeu 6.030, aí o próximo alvo vai ser lá no 5.980, que é uma região também bem interessante de compra, que coincide com os tempos gráficos maiores, tá? Então, assim, no ponto que o dólar está agora, é uma região de suporte, tá? Só que aí tem uma seguinte observação, né? É uma região de suporte, mas ele não pode perder essa faixa verde, tá? Já tem que formar um pivôzinho aqui e mandar para cima novamente. O alvo seria testar de novo aí a região de topo, né? Então, 6.098, 6.100, tem uma região ali no 6.075 também que eu ficaria de olho. Se por um acaso o dólar seguir aqui no movimento de queda, né? Então, ele abriu ali testando a resistência e falhou, tá voltando para testar essa região de suporte. Se ele seguir aqui na movimentação de queda e perde essa marcação em verde, aí eu não pensaria mais na compra. Se ele fizer um repique, testa essa região e começa a falhar, até dá para pensar numa venda acreditando numa correção do dólar até os 980. Aí lá nos 980, ponto de suporte, a gente passa a observar novamente, tá? Mas por enquanto o dólar em região de suporte, mas precisa respeitar aí a região dos 6.030 e se ele vai para cima, o ideal é que ele já comece a reagir agora. Se perder, aí a gente fica de olho lá nos 980, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC-USD, gráfico diário. Bem, pessoal, Bitcoin renovou o topo histórico mais uma vez, tá? Semana passada ele deu uma sentida ali por volta do dia 9 de dezembro, né? Corrigiu até a linha verde e mandou para cima mais uma vez. Essa região que até então estava trabalhando como resistência, ele ficou brigando alguns dias, agora passa a ser uma região de suporte, tá? Então, se por um acaso o Bitcoin voltar para testar novamente esta faixa de preço, vou até colocar um pouco mais para cima, tá? Voltar para testar essa faixa de preço, já é um ponto que eu vejo ali que ele pode segurar e dar sequência ali na tendência de alta, tá? Então, algo parecido com isso e continua sua movimentação de alta. Então, Bitcoin para cima, topos e fundos ascendentes, rompeu, voltando para testar, a ideia ainda é continuar sua movimentação de alta, tá ok? E vamos pegar aqui para falar do S&P 500, só um minutinho. S&P 500, pessoal, o S&P 500 ainda é para cima, ele tem uma região que ele rompeu aqui no 6.020, e recentemente ele veio testar, segurou, foi lá para tentar romper topo, não rompeu, e deu uma travada aqui nessa região, né? Então ele está ali meio que tomando uma decisão, né? Respeitando a região ali do 6.030, mas não está conseguindo romper para cima dos 6.080, 6.100. Eu ainda tenho uma leitura de que o mercado americano, né, de que o S&P 500 tem uma tendência de alta, então, mesmo que ele venha testar essa faixa verde de forma pivô, ainda sigo ali acreditando mais na compra, tá? Pensaria ali nas compras, tá ok? O único ponto de observação que eu deixaria é caso o S&P 500 ele perca esta primeira linha verde, ou seja, ele venha para baixo dessa linha verde, principalmente se quando ele fizer um movimento de repique, ele testa ela por baixo e falha. Se ele fizer um movimento parecido com esse, isso me chama a atenção para uma possibilidade, né,
do mercado americano iniciar um movimento de correção um pouco mais para baixo e testar a região dos 5.900, 5.880, tá? Mas no momento não seria o meu cenário principal. Meu cenário principal ainda segue sendo a tendência de alta, onde eu acredito que ou ele já começa a segurar por aqui e manda para cima, tá? Ou ele volta um pouquinho mais para testar aqui essa linha verde para depois mandar para cima. Mas de qualquer forma, ainda entendo que o mercado americano segue na tendência e se for para tentar alguma coisa, acredito mais na compra, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo uma excelente semana, bons trades a todos. E mais tarde aí estamos de volta com o nosso programa Tendências e também com o nosso programa de criptoativos, tá ok? Um abraço a todos e até amanhã com mais uma gravação da nossa análise de benchmarks, pessoal. Tchau, tchau.